Olá pessoal, saudações a todos que estão nos acompanhando. Hoje eu vou passar para vocês um depoimento de um caso emblemático que merece essa reflexão que a gente vai iniciar agora e quero que vocês prestem bem atenção em alguns pontos detalhados que eu vou passar a respeito desse caso que aconteceu numa cidade do interior do estado de São Paulo. Isso aconteceu ontem, dia 5 de junho de 2023. Eu tomei conhecimento pela assistente social da ILPI Filantrópica. Vejam só o que ocorreu. Apareceu na instituição oficial de justiça trazendo peças de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público em face do município para que o município ajustasse ou providenciasse, melhor dizendo, o acolhimento de uma pessoa idosa. Ok? E veja que nesse caso a ILPI não está no polo passivo desse processo judicial, ou seja, ela não faz parte da relação processual, ela não se manifesta, ela não tem contestação, ela está fora do processo. O processo é do MP contra o município daquela cidade. Veja a situação do idoso. Um idoso de mais de 70 anos, se não me engano, com problemas de saúde mental, uma família completamente paciente de problemas mentais, uma filha com saúde mental debilitada, com retardo inclusive, a esposa com esquizofrenia e problemas psiquiátricos e o idoso agindo com violência doméstica contra esses entes familiares, inclusive com abuso sexual contra a filha. Então, uma situação caótica em termos de família, completamente desestruturada e todos eles dependendo de tratamentos para as suas patologias mentais, principalmente. Vejam que o trabalho do CREAS, que deve ser feito com assessorias, principalmente nesses casos que envolvem saúde, que já foge um pouco da questão da assistência social, o CREAS, nesse caso, teve equívocos, porque nem sequer esse idoso foi levado a um psiquiatra para ver o diagnóstico e para que tenha um laudo da sua situação de saúde mental e também o seu prontuário. Veja que o pessoal do CREAS simplesmente fizeram um relatório e passaram para o promotor essa situação complicadíssima, complexa dessa família, e esse idoso, mesmo declarando voluntariamente que não queria ser institucionalizado na ILPI, indicada pelo CREAS para o promotor. E mesmo assim o promotor fez a ação civil pública, juntou documentação dos autos e colocou pedido em requerimento para o juiz do processo que, indicando e pedindo a determinação judicial através de mandado judicial para o acolhimento daquela pessoa idosa doente com problemas psiquiátricos inclusive, sem sequer conversar com o serviço social da entidade, sem sequer verificar se a entidade tem vaga ou não, se ela tem capacidade de atendimento para acolher essa pessoa nessas condições, nessas circunstâncias. Então tudo isso foi atropelado a ponto de chegar no portão da entidade oficial de justiça com mandado judicial e ouviu então, né? Eu passo os meus parabéns para a postura corajosa da assistente social dessa instituição, uma postura espetacular, fantástica a participação dela, que teve a lucidez de conversar via WhatsApp também com esse oficial de justiça, a fim de suspender o pedido de suspender esse acolhimento equivocado e para que esse caso passasse a ser estudado com mais tranquilidade
pelas autoridades locais, principalmente Secretaria Municipal de Assistência Social, pessoal do SUS, médicos inclusive. Ok, esse é o ponto importante desta manifestação aqui, desse depoimento. A assistente social que conhece o protocolo de acolhimento, conhece as normativas do serviço de acolhimento, do sistema SUAS, ela tem condições de ter uma postura de pedido de suspensão, ou seja, impedir o acolhimento equivocado. Pensa um idoso entrar numa instituição, ter um acolhimento às pressas, por mandado judicial, sem sequer ter passado por exames. E se ele tem alguma enfermidade que possa ser contagiosa? E se ele tem problemas graves de saúde mental que possa afetar o ambiente de trabalho, que possa afetar a paz e a tranquilidade dos demais idosos dessa instituição? Então, fundamental o papel dessa assistente social. E aí o que eu posso contar mais para fechar esse ponto, para depois vocês refletirem aí no grupo e nos grupos também, nas redes sociais, que o oficial de justiça, muito coerente e prudente também, suspendeu o seu trabalho e levou o caso ao juiz da causa desse processo para que ele refletisse essa situação também. E agora o promotor de justiça está revendo o caso juntamente com o pessoal do CREAS e a assistente social, em respeito à política pública, agendou para sexta-feira agora, daqui a 3 dias, a visita para entrevistar o idoso, a família e tentar entender esse caso em loco, né, na residência do idoso, e vai conversar também com essa equipe do CREAS para fazer o procedimento correto, seguindo todos os passos do protocolo. Por isso que eu digo sempre, importantíssimo uma ILPI ter protocolo de acolhimento e desacolhimento para ter uma base jurídica, legal e técnica para não acontecer equívocos. Então vai ter o procedimento, tem vaga, vai ser aberto o procedimento, os exames serão feitos e ao final nós teremos aí, como eu já orientei, o médico terá uma palavra de peso, uma palavra final, ele que vai dizer se a instituição tem condições de acolher e de cuidar desse idoso ou não. Então o seu peso no laudo vai ser decisivo para que a diretoria possa referendar e seguir, né, esse parecer do médico para fazer um ofício de resposta ao CREAS, e o CREAS certamente vai juntar isso no processo judicial a fim de que o juiz tenha a revisão dessa decisão, desse mandado, e aí vai mudar a situação. Isso vai ser agora em breve. Então eu quis passar para vocês esses detalhes desse depoimento para dizer que a rede está despreparada, a rede municipal de muitas cidades do Brasil não tem preparo para lidar com casos complexos dessa forma. Por quê? Porque não tem diálogo, a rede está isolada. Isolada não, a rede isola a ILPI e de repente essa conversa, essa relação, ela só acontece nos casos complexos de necessidade de acomodação de demanda. Então a rede falha porque ela não planeja junto com a ILPI. Os atores da rede também não se conversam entre si, tanto é que essas autoridades fizeram essa decisão equivocada porque não têm conhecimento de como funciona uma instituição. Ok? Então reflitam isso e a gente vai conversando a respeito desse assunto importante e emblemático que aconteceu nessa instituição.